Você já ouviu falar em programação orientada a objetos, mas ainda se confunde com algumas coisas? Calma que a gente explica. A programação orientada a objetos simula o mundo real em código. Em vez de só usar funções e variáveis soltas, a gente organiza tudo em objetos. No paradigma de orientação a objeto existem 4 pilares: abstração, herança, polimorfismo e o que abordaremos hoje, o encapsulamento. Um dos conceitos-chave na programação orientada a objetos é a construção de objetos. A construção de objetos é o processo de instanciação de uma classe, onde o método especial, o construtor, define o estado inicial do objeto. Ou seja, esse método define quais informações são necessárias quando o objeto é criado. Por exemplo, se estamos criando um objeto pessoa, o construtor pode pedir o nome, a idade, o CPF, e esses valores são guardados no objeto no momento da criação e caracterizam aquela instância do objeto. Algumas variáveis, no entanto, não pertencem aos objetos individuais, mas representam propriedades compartilhadas por todos os objetos de uma mesma classe. Todas as cópias do objeto compartilham o mesmo valor dessa variável, e se o valor mudar em um lugar, muda para todos. São usadas quando precisamos de uma informação que deve ser a mesma para todo mundo. No encapsulamento, os dados dentro do objeto são privados. Você só acessa ou altera essas informações por meio de métodos modificadores, os setters, ou métodos acessores, os getters. Assim, evita erros e mantém tudo organizado. Método de classe. Vamos entender o que é um método de classe usando um exemplo com a classe pessoa. Nesse exemplo, total pessoas é uma variável que pertence à classe e não a cada pessoa. Cada vez que criamos uma nova pessoa, ela aumenta esse número. O método mostrar total pessoas é um método de classe porque é static e pode ser chamado direto pela classe, sem precisar de um objeto específico. Método de instância com pessoa. Agora que você viu o método de classe, vamos entender o que é um método de instância. O método dizer nome não é static, então ele depende de um objeto específico. A gente chama isso de método de instância, porque precisa de uma instância de classe para funcionar. Em resumo, método de classe usa static e não depende de nenhum objeto. Método de instância depende de um objeto para acessar dados individuais, como o nome, por exemplo. E aí, ficou com alguma dúvida? Ou gostou do vídeo? Deixe seu comentário, uma curtida e também não esqueça de ver os outros vídeos que fizemos nesse semestre, hein? E acompanhe a gente no LinkedIn.